Olá, investidor, cliente da Capitalizo. Eu sou Danilo Frata, analista da Capitalizo Consultoria Financeira. Hoje é 11 de setembro de 2017, segunda-feira. Guarde bem esse dia, um dia histórico para a Bolsa de Valores. Depois de 9 anos e 4 meses, finalmente rompemos o topo histórico, a maior máxima registrada na Bolsa de Valores, em 73.920 pontos. O índice Bovespa aí fechou com 1,70% de alta, cotado a 74.320 pontos. Vamos analisar o movimento do índice Bovespa, alguns papéis e as operações encerradas e iniciadas hoje. Quem está acostumado aí com a análise de fechamento do pregão da Capitaliza, então primeiro a gente passa as operações de day trade no índice do dólar. A gente fez aí um total de 4 operações no índice, no mini índice, 3 com ganho, uma no 0 a 0, nenhuma com perda aí, fechando 420 pontos. No dólar, a gente fez aí 2 operações com 2 gain, saindo com 7 pontos. Vou mostrar para vocês aqui as operações realizadas, o relatório que a gente disponibiliza no final do dia para os clientes da Capitaliza. Então a primeira operação aí foi no índice futuro. O índice futuro abriu um gap de alta, fez uma movimentação corretiva até a média de 9 períodos, média exponencial de 9 períodos, então a gente faz uma compra aqui na superação da resistência, nosso alvo era 250 pontos, fechamos aí com 200 pontos para começar a semana bem, se segurasse aí teria andado bem, mas a gente preferiu encerrar, fechamos com 200 pontos. Posteriormente, então, a gente fez uma venda no dólar, dólar em movimento baixista intradiário, aqui uma região de suporte no diário, aqui perdendo a mínima, a gente fez uma venda aí em 3,093, buscando 4 pontos que foram alcançados. Posteriormente, aqui então, a gente fez uma compra no índice futuro, visando 100 pontos, o índice futuro andou bem, aqui a gente não comprou. Nessa correção, então, na média de 9 períodos, nos 5 minutos, a gente comprou depois desse martelinho, fechou 100 pontos, aí também andou bem o índice, foi até bem mais que 100 pontos. Posteriormente, então, a gente fez outra compra, a gente fez uma compra no dólar, o dólar aqui rompeu o seu suporte, fez um movimento baixista, um movimento de alta, tentou fazer manutenção no movimento de baixa, não conseguiu, faz um movimento lateral, a gente comprou aqui na superação, visando 3 pontinhos. Depois o dólar andou bem, fez até um OCOI e superou aí as resistências no diário. Posteriormente a gente fez aí uma venda no índice, o índice andou até 75.280 pontos, cerca de 300 pontos. Fez aqui um movimento lateral, a média 9 virando para baixo, a gente fez uma vendinha perdendo a mínima aí, buscando 120 pontos que foram alcançados. Posteriormente, a gente tentou uma compra no índice futuro. Depois desse movimento corretivo, ele fez uma alta, segurou aqui nas médias, a compra aqui em cima, ficou a 10 pontos do nosso objetivo. A gente posicionou o stop na entrada e saímos no 0 a 0. Então, essas operações de day trade no dólar e no índice. Operação que a gente entrou hoje, então, Hering HGTX3, nós tínhamos dado call de compra em 7,26, o papel abriu em 7,40, que é 0,05% do limite de entrada que a gente estabelece aí. Então a gente fez a compra em 0,40 e já bateu o RP hoje. Outro papel que a gente deu entrada foi Carrefour, papel que a gente deu entrada durante o pregão, papel que estava no nosso radar, quem assiste o radar de capitalismo no domingo. A compra poderia ser aqui na operação de 16,35, aqui a gente quis aguardar no intraday aqui alguma sinalização de compra. Nossa intenção é comprar na primeira hora e fechou aqui com uns candlezinhos pequenos, um candle de definição, posteriormente aqui sim, um candle fechando na máxima, então a gente botou a compra aqui na casa de 16,51, que é acima do corpo do candle deste dia aqui, do dia 30/8, compra realizada, iniciada aí com stop abaixo aqui deste candle, desse fundinho, 19,15,78. Outro papel aí que a gente fez compra hoje é Profarma, papel também estava no radar da Capitalismo, não foi uma recomendação do início do dia, a gente esperou abrir, ver como é que ele se comportava. Papel que vinha uma movimentação lateral aqui no longo prazo, se a gente for ver aqui para um prazo mais longo,
fez dois topos aqui, dois fundos, então a gente tem configuração de fundo duplo. O papel ficou aqui no movimento lateral, testando a resistência aqui pela terceira vez. Como por descer na superação aqui na casa de 8,42, 8,50. A gente esperou a primeira hora do pregão aí para ver como é que o papel se comportava. Fechou com o candle com volume. Fechando na máxima, então compra dado em 8,56. Aí papel que evoluiu bem, já está perto do nosso RP. Nosso alvo, primeiro alvo lá no topo anterior. Com cerca aí de 11% de alvo. Papel que a gente realizou RP hoje foi Natura, compra realizada sexta-feira, tá? Compra realizada aqui nessa região, deixa eu olhar certinho para vocês aqui. Qual o ponto de compra que foi deste papel. Compra foi realizada em 30,21, justamente aqui no rompimento das máximas aqui, 30,21. Fizemos RP hoje, então nosso alvo lá no topo anterior. BRMR também foi feito RP hoje, a compra foi aqui sexta-feira, aqui no dia 6, na casa de 13, foi 13,78, hoje a gente fez RP, alvo lá em cima. O papel que a gente fez RP, agro aí, o papel que está para position trade, a compra aqui em cima do martelinho, o RP aqui em 12,45. Então esses papéis aí iniciados que deram RP. Hoje nenhum papel fechou operação hoje. Vamos então para a análise aqui dos papéis. O índice Bovespa, aí, como falar na introdução, rompe seu topo histórico depois aí de 9 anos e 4 meses mais ou menos. Rompe 73.923 pontos, faz novo topo histórico aqui, cotando a, deixa eu olhar certo para você, 74.635 pontos. Segue com viés altista. Temos aí, quem é cliente da Capitaliza, a gente tem um relatório com as projeções para o índice Bovespa no curto prazo e para um prazo mais longo, aí, com alguns cenários desenhados, uma expectativa aí que no curto prazo o índice Bovespa alcance os 76 mil pontos. Segue bem configurado, o ABV segue ascendente, aqui não rompeu aqui a resistência do dia anterior, mas aqui faz um candle de força com volume acima da média. Tem tudo aí para fazer novos topos históricos aí no curto prazo, a gente olhar no semanal também. Segue viés de alta. Pensando em venda aí, só se fizer algum candle de reversão, mostrando bastante força no índice Bovespa para pensar em venda. Seguimos pensando em compra, lembrando aí de histórico para o índice Bovespa. Fechou com 1,70% de alta, cotado a 74.319 pontos. Índice futuro, agora são 17 horas e 47 minutos, está 1,79% de alta, cotado a 75.150 pontos, rompe aqui 74.500 pontos, 75 mil pontos, agora mira lá, próxima resistência na casa de 75.400 pontos, deixa eu ajustar aqui para vocês. Fiz besteira. Aqui na casa de 75.400 pontos, tá? Deixa eu botar aqui 75.400 pontos, próxima resistência aí para o índice futuro. O dólar futuro aí fechando uma alta de 0,48%, cotado a 311. Parece aqui querer fazer um fundinho, chegou perto aqui do suporte que a gente tinha em 0,85, acho que tocou 0,86 se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui para vocês, isso mesmo. Faz um movimento altista aí, pode sinalizar um repique. Aqui no intraday a gente teve aqui uma configuração de ombro, cabeça a ombro nos 15 minutos, que a gente não conseguiu pegar. Então o papel fechando aí acima da máxima de sexta-feira, pode dar uma sinalização de repique, aí com o objetivo seria na casa de 340, que é uma resistência forte para o dólar, que era suporte anteriormente. Vamos então aqui para as blue chips. Itaú, uma alta de 1,69%, segue seu viés de alta. Também papel que faz novo topo histórico, trabalhando sempre no CTH, suporte aqui
em 41,30, desculpa, e posteriormente 40,56. Segue com viés de alta, sem sinal de reversão ou de movimento corretivo até o momento. Quem está comprado é administrar stop. Bradesco aí rompe aí a resistência em 34,90, desse dia que fez uma sinalização negativa para o papel. Segue viés de alta, OBV aqui mostrando uma divergência do movimento de alta, atenção para quem está comprado no papel. Suporte, então, nós temos aqui em R$ 34,00 e posteriormente R$ 33,34. Ambev aí fechando a 0,80% de alta, não conseguiu romper, mas não manteve aqui 20,37. Tem suporte aqui na casa de R$19,90, R$20 e posteriormente R$19,75. Precisa romper a máxima aí para seguir seu viés de alta. Petrobras fechou com uma alta de 1,90%, cotada a 14,99, segue configurado com viés de alta. OBV segue ascendente, está um pouquinho distante da média móvel aí de 9, precisa romper a máxima do dia de sexta-feira na casa de 15,17 para buscar o fechamento do gap na casa de 15,50. Se vier a perder a mínima de hoje e do pregão de sexta, tem espaço para corrigir até a casa de 14,40, aqui onde passa a média móvel de 9, posteriormente a casa de R$14,00, que é o suporte mais importante para o papel. Vale 3, papel que deu uma sinalização de correção, fez um movimento corretivo, hoje faz um candle sem amplitude, segura na média de 9 períodos, temos suporte aqui na casa de R$ 33,91, R$ 34,00, posteriormente suporte mais forte aqui em R$ 33,30, resistência rompida, e na LTA e na média móvel. O papel segue configurado com viés de alta, esperando aqui a casa de 35,74, segue movimentação de alta. Se perder as mínimas, aí nós temos esses patamares para segurar o papel na LTA, casa de 33,80 e o depois suporte mais importante aqui na casa de 32,30. PVMF3, papel que até a gente deu entrada hoje em 23,6, abriu em gap e devolveu aí no final do pregão. O papel fez um fundo arredondado aqui, um padrão de fundo arredondado. Deixa eu mostrar aqui para vocês, é um padrãozinho de fundo arredondado, compra sempre no rompimento do fundo arredondado, aí fechando com alto volume, candlezinho que pode indicar topo, mas eu sigo aí com expectativa positiva para o papel. O OBV segue bem ascendente, já rompeu sua resistência. Então, a princípio aí, apenas um sinal de candle, mas que não demonstra aí para mim uma força para que faça um movimento negativo. A não ser que perca a mínima aqui, posteriormente também a gente perda aqui a casa de 22,56, que aí pode comprometer no curto prazo esse movimento de alta. Fora isso, superando aqui 13,30, 13,26, 25 a máxima de hoje, segue seu viés de alta. BBAS com alta de 3,58%, rompe a resistência aqui que eu topei anterior, casa de 33,6 e rompe 33,38, resistência agora lá na casa de 34. Deixa eu posicionar melhor aqui para você, 34,80, 34,90. Também está passando aí a nossa LTA, parte superior da LTA. Suporte importante para o papel, R$ 32,00. BRFS3, BR Foods, sexta-feira tocou na média de 9, tocou na LTA, hoje mantém a configuração de alta, fechando aí uma espécie de um martelinho. Resistência então 45,20, importante romper para seguir seu viés de alta, e posteriormente 46,50, suportezinho então nesse fundinho que está deixando 43,40, onde temos a LTA e média de 9 passando. Se perder aqui a LTA de curto prazo, suporte mais importante na casa de 42,90. Vamos então para os destaques de alta. Tecno 3 com alta de 24%, papel aí com pouca liquidez, chamados mico aqui, com 64 mil apenas de liquidez, 61 hoje aí com 90 mil de liquidez. Dá uma analisada aqui para vocês, pessoal pedindo bastante. Hoje
fecha na máxima, rompe aqui a resistência em 2,89, resistência mais importante depois para o papel, só na casa de 4,60, mantendo aí seu viés de alta, suporte agora aqui na mínima em 2,10. RSI aí outro mico aí com uma alta de 8,18%, esperando a máxima do dia de sexta-feira, próxima resistência em 8,37, posteriormente o topo lá em 8,82. Elet 3, Agabor aqui, vamos passar Agabor, 7,54 de alta, papel que vem forte fazendo movimento de alta. Se a gente olhar aqui no semanal, nós temos resistência na casa de 2,77, 2,80 e 2,90. Suporte mais importante aqui na casa de 2,40. Elet 3 aí com 7,6% de alta, toca na resistência topinho anterior em 21,30. Fazendo também uma espécie de um fundo arredondado aqui, se a gente for dar uma olhada aqui. Não deixa de ser um fundo arredondado para o papel. Esperando aqui a máxima de hoje, aí resistência só na casa de 23,15, posteriormente lá no topo anterior 24,30. Even 3, 5,81% de alta, segue fazendo candles com amplitude, fechando na máxima, aí fez hoje um candle totalmente fora das bandas, já temos aqui 20% de alta em 4 dias, rompeu resistência no semanal, agora nós temos resistência só lá no mensal, na casa de 6,20. Temos hoje vários papéis aí andando bem, devido ao rompimento do TH do Ibovespa e sinalização de baixa, alguns poucos papéis aí, Vivar 3, menos 2,97%, fechando com 2,97% de baixa, parou em cima do suporte em 2,30, suporte posteriormente em 2,20. Para quem está comprado aí, dá uma apertada aí no stop, tupi com menos 2,72, fazendo um padrãozinho de topo aqui, engolfando o candle anterior, tá? Esse é o padrão de topo, perdendo a mínima do dia de hoje, posteriormente a mínima de sexta-feira, que na casa 17,30 nós temos suporte mais importante na casa 16,70. Atenção para quem está comprado, interessante dar uma apertadinha aí no stop. Vou comentar alguns outros papéis aqui, Magazine Luiza aí, que tá quinta-feira deu um sinal, quinta-feira não, quinta foi negativo, um sinal de topinho com candle fora das bandas. Sexta-feira cedeu bem aí, hoje chegou a perder a mínima, não manteve esse movimento de baixa. Para quem está comprado é apertar stop aí, pode colocar de repente aqui na mínima de hoje na casa de R$77 ou na mínima anterior lá em 9,37. Nós temos suporte mais importante na casa de R$64. Se o papel aqui fizer algum candle comprador na média de 9 ou nessa região de suporte ou aqui posterior na média de 21, é compra, papel que segue bastante altista. Comentar alguns papéis aí que a gente falou no radar da Capitalizo. Fleury aqui estava com uma indicação interessante de compra para o papel faz um topo, vou mostrar aqui. Faz um topo, um fundo, interessante fazer esse tipo de movimento, rompendo aqui esta região para seguir seu viés de alta. Aqui, neste pregão, aqui tentou um pivô de baixa, retornou, indicando aí um rompimento falso, rompeu a resistência, indicando aí um movimento de alta. Hoje tentou um movimento altista, não conseguiu. Fecha aí na mínima com bastante volume. Para quem está comprado aí, interessante dar uma apertadinha no stop na casa de 30,20. Se perder essa região, vai voltar para dentro da congestão aqui. Quem está pensando em compra, superando a máxima de hoje, pode ser uma oportunidade de compra aí, sempre olhando no 60 minutos. A gente estava de olho nos 60 minutos, se o papel fizesse um candle fechando nas máximas, em cima dessa região de resistência, poderia abrir uma compra. Fleury 3, papel para ficar de olho. Grandene aí também, papel para ficar de olho. Volume acima da média, no semanal se mantém na LTA de longo prazo.
segue no movimento aqui lateral no diário, não consegue se livrar aqui da casa de 28,50. Hoje tentou no pregão aí fazer um movimento de alta, testou a resistência, não conseguiu ficar acima, acima de 28,50, acima de 28,70 é uma indicação, pode ser uma indicação de compra, ficar atento aí no intraday, fechando com candle nos 60 minutos com essa característica aqui, só que acima das resistências, claro, fechando assim, pode ser uma indicação de compra no intraday para carregar no diário como swing trade. GGBR comentado também no radar. Hoje faz aqui um candlezinho que pode indicar um fundinho segurando na média de 9. Se segurar na média de 9, esperar a máxima aqui, pode ser uma indicação de compra. Interessante, o papel era corrigir até a resistência rompida e fazer um fundo aqui nessa região. Então, ficar de olho no papel. Se fizer uma configuração de fundo, pode indicar compra. Mesma coisa para Paraguai 4. Interessante o papel corrigir até a região de 5,80 aí, fazer um candlezinho de reversão nessa região, dando um sinal de compra para a retomada desse movimento de alta. Light 3, papel que a gente está de olho há algum tempo já. Esperando aqui a casa de 22,5, nós teremos uma configuração de fundo duplo no papel no curto prazo, no prazo mais curto. Formação de um W. Hoje o papel tentou um rompimento, nós temos as bandas de Bollinger fechando, até foi aqui fator de resistência para o papel, a banda de Bollinger vinha descendo, o papel tentou subir, segurou aí um pouquinho o papel, volume baixo. Mesma coisa, fechando acima dessa região com volume, um candle comprador, no intraday pode ser uma sinalização de compra para Light 3 e seguir seu viés de alta aí para o prazo mais longo. No curto prazo, essa configuração, fundo duplo, W rompendo a resistência para o prazo mais longo. Deixa eu botar aqui para vocês, seria este tipo de movimento aí, esse tipo de movimento. Aqui o papel, se for ver, no prazo mais longo, segura na retração de 61,8 de Fibonacci aqui. As bandas se fechando, papel interessante para ficar de olho, já foi falado aí no radar da Capitalista. Aí outro papel para ficar de olho, fechando as bandas aqui, acima aqui de 23,36, pode dar uma compra no papel, o papel fez o movimento de alta, segura aqui nas retrações. Deixa eu botar aqui o topo mais interessante aqui, onde temos passando mais candles, segurando a retração de 61,8% de Fibonacci, papel que pode tomar tendência no curto prazo, fazendo topos ascendentes se romper aí a região de resistência. Tende 3, papel que a gente também analisou aí no radar da Capitalismo. Papel que no prazo mais longo segura aqui na retração de 61,8 de Fibonacci, está fazendo uma espécie de um fundo aqui, as bandas se fechando. Hoje tentou um movimento altista, não conseguiu, deixando uma vela superior, fecha acima de 17,27. Hoje a gente não deu entrada pelo volume, o volume está muito baixo, precisa ter volume para confirmar uma entrada no papel. Então o papel para ficar de olho aí, se entrar volume, esperando as máximas aí, pode ser uma compra. Papel comentado no radar da Capitalismo também, que está interessante para compra, é Croton, faz o movimento lateral, papel em viés de alta, mantém a média de 9, vem com as bandas se fechando, se as bandas se fechar e se mantém esse movimento lateral, esperando a máxima aqui na casa de 18,50 ou até no intraday fechando com o candle comprador com volume, é compra em Croton 3, se fechar acima com candle comprador. Então essa foi a análise de fechamento do pregão. Tenham todos aí uma boa segunda e uma ótima terça-feira.